E aí, galerinha, beleza? Damos início a mais um desafio, concurso da Polícia Civil do Estado da Paraíba. Sou o professor Ricardo, sou professor do Litera Concursos e vamos dar início a essa jornada. O assunto está bem extenso, mas vamos matar a pau e fechar as questões da prova. De início, pessoal, eu queria dar uma olhadinha com vocês, o edital, tá? O edital saiu muito extenso para quem vai fazer para escrivão e agente. O de delegado, perito, saiu legal, o normal de prova, mas de escrivão de agente eles realmente capricharam, tá? Inclusive o edital, eles até espalharam os assuntos, não organizaram direito, até para confundir vocês. Mas não, olha, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho no edital. Olha só, no edital que ele fez, ele colocou aqui informática, conceito de internet, intranet, conceitos de modo de utilização, ferramentas, aplicativos associados à intranet, à internet. Aí colocou sistema operacional, colocou a parte de acesso ao computador, a transferência de aplicativo à distância, os aplicativos Microsoft aos LibreOffice, aí veio rede de computadores, conceito de proteção e segurança. Aí lá embaixo colocou novamente arquitetura OSI, TCP, então ele misturou aqui internet com rede, com sistema operacional, então não organizou. Então, para ficar melhor a gente entender o curso, então separei e criei uma sequência para estudar melhor, para a gente estudar com mais praticidade e conseguir passar todo o assunto, ok? Então, a gente vai começar o nosso desafio, começando por rede de computadores, aí depois segurança da informação, conceito de internet e correio eletrônico, computação na nuvem, teorias de sistema de informação, banco de dados, a linguagem de programação Python e R, e os sistemas operacionais, o Windows Linux e os aplicativos MS Office e o LibreOffice. Quer dizer, é um desafio grande, galera, é um assunto grande. Ou seja, os assuntos de banco de dados que tem aí, teoria de sistema, são assuntos que a gente vê na universidade em um semestre. É um semestre para ver esses assuntos. Imagina você concentrar num concurso e dar aula em poucas aulas essa formação. Então, o que é que o meu método, a minha metodologia? Eu vou dar alguns conceitos a vocês, os conceitos gerais. A gente vai partir para alguns exercícios de exemplo e depois, ao final de cada desse módulo, a gente faz uma revisão grande de exercício, uma bateria rebentada. Nessa bateria de exercícios, a gente faz o quê? A gente vai e explora realmente todas as questões que não foi explorada aqui na teoria, porque seria praticamente impossível a gente explorar tudo isso em 1 hora, 2 horas de aula. Então, vai dar noções, vou trabalhar com vocês dando as noções principais, explicando, vamos para uns exemplos de exercício e no final de alguns módulos, terminar os módulos, a gente faz uma bateria de exercício grande, ou seja, a gente vai ver a parte de redes, vai ter um exercício básico final desse módulo. Vamos continuar com redes também em relação à sua informação. Conceito vai ter exercício, conceito de internet, todo vai ter exercício básico. No final desse módulo, 1, 2, 3 e 4, que é redes, até computação na nuvem, a gente faz uma bateria de exercício fechando tudo. Beleza? Beleza? Então vamos lá. Vamos começar a nossa aulinha, né? E vamos para frente. Redes de computadores. Vamos lá. O que é que você tem que saber de rede de computadores? Aqui é o seu professor, Ricardo. Tá meu telefone, meu zap, meu Insta, tá? Que vai passar para vocês. Depois você pode entrar em contato, sem problema nenhum. Rede de computadores. Quando a gente fala de rede de computadores, é um conjunto de máquinas interligadas que compartilham recursos físicos e lógicos. Ou seja, digamos que você na sua empresa tem 4 computadores e uma impressora. E você precisa imprimir os 4 computadores, precisa imprimir nessa impressora. Para não precisar comprar uma impressora nova, o que é que você faz? Pega esses computadores, interligam, criam uma rede, interligam entre eles e interligam a impressora. Ou seja, então na hora, qualquer computador pode imprimir na impressora na hora que quiser.
Ou o computador X tem um sistema, tem um programa que os outros não têm. Aí o computador A acessa o B e vice-versa. Isso é a função da rede de computadores, é permitir que equipamentos interliguem entre si, compartilhando periféricos e softwares, ou seja, programas e hardware, tá? Então, a parte física e lógica do sistema computacional. Então, isso seria a função que das redes de computadores. Aí no edital de vocês, além desse conceito, ele fala nos tipos de rede quanto ao seu funcionamento. Então, você vai ter a rede mais simples, chamada ponto a ponto. É aquela rede que os computadores, todos os computadores são independentes entre si, e através de um equipamentozinho que faz uma ponte, uma ligação entre eles, comunicam entre si. Então, todos são iguais, têm o mesmo programa, comunicam entre si, tá? E vai ter também um tipo de rede onde o quê? Esses computadores, que são chamados de clientes, estarão ligados a um computador principal chamado servidor, ou seja, esses computadores só conseguem trocar informações ou acessar informações se estiver conectado o que é o servidor, tá? Então, seria a rede cliente-servidor, que é a rede mais utilizada, que a gente utiliza agora no sistema da internet. É cliente-servidor da sua casa, você é o cliente, e usa o servidor da internet, da sua operadora de internet. Então, tá lá. Então, é o cliente-servidor. Ou é ponto a ponto ou cliente-servidor. O cliente-servidor necessita de um servidor para gerir as informações entre as máquinas, ok? Seguindo o edital também, ele pediu a classificação rede quanto à sua abrangência, ou seja, qual a distância dos meus computadores. Então, você pode ter na sua casa as PANs, é uma rede pessoal, geralmente, algumas delas é 1 metro, é aquela redezinha que você usa para conectar seus dispositivos móveis, ou seja, seu celular na televisão, o seu celular na transferência notebook, dá para armazenamento, tá? Esses equipamentos em casas normais, tá? Transmitir o vídeo no YouTube a partir da Smart TV, escutar um áudio e ter o vídeo por Bluetooth. Então, uma pequena redezinha pessoal da sua casa. E aí também você vai ter o tipo de rede chamado LAN, Local Area Network, ou rede local. É aquela rede de computadores onde ocupa um prédio, uma sala, uma empresa. Esses computadores interligam e ficam usando aqueles compartilhamento dessa rede. Ou seja, então só qualquer funcionário daquela área usa os computadores e acessa aquela rede. É uma rede o quê? Local. Só abrange aquele local, ok? Nessas redes locais também, você encontra um tipo de rede chamado CAN, Campus Area Network. É uma rede de diversas LANs formadas, abrangendo diversos edifícios de uma mesma instituição. Por exemplo, eu tenho, por exemplo, na universidade, o setor de química, o setor de física, o setor de informática, e cada um vai ter sua LAN. Só que, como é no mesmo espaço, é uma rede do quê? Do campus, você pode chamar de quê? De CAN. É uma rede de campus universitário, dentro de um local, de hospital, universidade, fábrica, onde tem algumas LANs interligadas entre si. Beleza? Então, pessoal, continuando na rede contra abrangência, vocês vão ter as mães. Metropolitan Area Network são aquelas redes que utilizam cidades vizinhas. Por exemplo, você tem o Banco do Brasil aqui na cidade de João Pessoa e ele está interligado ao Banco do Brasil da cidade de Campina Grande. Então, seria uma rede o quê? Metropolitana, entre as metrópoles, certo? São quadros de universidade, um campus. E aqui vem a WAN. A WAN, Wide Area Network, é aquela rede extensa de dimensões continentais, intercontinentais. Você tem sua rede no Brasil e tem a conexão dela no Japão, nos Estados Unidos. Então, a comunicação dessa rede em toda parte do mundo. Então, seria o que? WAN. Wide Area Network. É uma rede extensa, tá? Então, quanto à abrangência, você vai ter aqui as WANs, a MAN, a CAN, a LAN e a PAN. Para concurso, pessoal, CESP concurso,
eles se baseiam nas três tipos de abrangência, LAN, MAN e WAN, tá? É o que ele vai exigir no concurso mais de vocês, é LAN, MAN e WAN, ok? Que ele vai ver mais na frente nas questões, essa parte dessa abrangência. Continuando o detalhe de vocês também, sobre abrangência, vai ter outras classificações também, pessoal. Olha só, todas essas redes, quando vir com W antes, ó, WLAN, WMAN, WAN, significa que essa rede, ela utiliza sinal, conexão de rede sem fio, tá? Então, a LAN de rede sem fio de área o quê? Local. Então, a mesma redes, só que se aparecer com Wzinho, lembrar que a conexão delas é via rede o quê? Sem fio. Beleza? Quanto à topologia, está lá no edital de vocês também. Ele pediu essa parte também do edital. Topologia, como eu vou montar a minha rede, a estrutura da rede. Então, você vai ter alguns tipos de topologias que são cobrados em prova. Você vai ter a topologia barramento. É uma topologia o quê? Que ele liga vários computadores em um único cabo e esses computadores conversam entre si. Só que tem um probleminha aqui no barramento. O que é que tem? Os computadores disputam pelo espaço na rede. Ou seja, se esse computador daqui comunicar com esse daqui, enquanto ele estiver comunicando, esses dois estão paralisados, estão parados. Só podem iniciar a comunicação com o outro quando terminar a conexão, a comunicação desses dois. A desvantagem dessa rede de barramento é essa. A rede simples tem cá dois computadores, ligar um computador no outro, uma impressora, mas lembrando que os computadores dependem da liberação de um para entrar no local do outro, tá? Estrela. A topologia estrela ela é mais interessante, que ela utiliza um equipamento chamado switch, onde o switch identifica de onde vem o computador que vem informação e para quê? E para onde vai. Tá? Um hub ou switch aqui. O switch, se aqui fosse o hub apenas concentrava e aguardava também a questão do barramento. Um computador terminar para liberar para usar. Já o switch não. Então, quando esse computador daqui manda uma mensagem para esse, o switch sabe que o computador 1 vai mandar uma mensagem para o computador o quê? 2. Então, chega no switch um pacote dizendo, ó, lá no computador 1, ele quer informação para o computador o quê? 2. E aí ele recebe informação e manda para o computador 2, tá? E seria uma rede do quê? Estrela. A rede estrela está conectada no nó central. Por exemplo, aqui é um switch. Beleza? Vamos para o tipo aqui de rede, topologia. Árvore, uma tecnologia, uma arquitetura bem antiga, não usa mais de subredes. É quase que um barramento, não é um barramento, é um computador ligado no outro, da mesma maneira, cada um independente, mas tem aquele sistema. Enquanto um estiver utilizando, os outros vão ter o que esperar, tá? No concurso de vocês também, ele pediu arquiteturas, estou lá embaixo, lembra? Mas aqui em cima. O modelo de arquiteturas. Então, na arquitetura de rede tem dois modelos principais. Um chamado modelo OSI e um modelo TCP/IP. O que são esse modelo OSI? Esse modelo OSI, esses modelos são arquiteturas que vai trabalhar com você desde quando chega a informação, desde você manda a informação, sai do seu computador até o computador de destino. Ok? Então, ele vai seguir algumas camadas até chegar lá. Então, o modelo OSI é o padrão de camada padrão de comunicação na internet, tá? Padrão de rede de arquitetura. A partir do camada do modelo OSI é tirado as outras arquiteturas. Por exemplo, modelo OSI. Vamos lá continuar aqui. Olha só. No modelo OSI, ele vai ter 7 camadas, tá? 7 camadinhas. Na camada de 1 a 7, de baixo para cima. Na camada 7 é chamada camada de aplicação, tá, pessoal? Camadinha de aplicação. Essa camada de aplicação é a camada do sistema do usuário, onde o usuário vai dar as ordens ao computador, ou seja, o usuário vai estar usando o Mozilla, Firefox, está usando Internet Explorer,
está querendo mandar um e-mail, uma mensagem, acessar um Face, um Instagram. Então, assim, o usuário vai jogar uma ordem no comando, na camada aqui, e vai para a camada aqui, de aplicação. Está no aplicativo e está dando um comando na rede. Ou seja, aí na camada de aplicação, a gente vai ver, vai ter uns bichinhos chamados protocolo. Protocolo é o seguinte, protocolo é a linguagem de comunicação entre os computadores, ou seja, o computador é máquina. Eles não sabem entender outra linguagem. Ou seja, então, quando o computador 1 mandar uma mensagem ao computador 2, tá? O computador que vai receber a mensagem tem que saber do que se trata aquele pacote que vem, certo? Numa rede, as informações são fechadas em datagramas ou pacotes. Então, eu mando um pacote de e-mail. Então, quando chegar no computador destino, ele vai ter que identificar que aquilo é o quê? O quê? Um e-mail. Aí entra os protocolos da internet. Então, esses protocolozinhos aqui, é bom vocês dar uma olhadinha sempre, decorar mesmo. Nessas camadas, os protocolos que tem em cada camada. Por quê? A SESC, o Sebrasp, adora pedir a função desse protocolo nessas camadas, tá? Então, camada de aplicação, ela vai pegar o que você digitou, pedido, através desses protocolos, tá? Ele vai mandar para a camada mais baixa, vai transferir os dados, tá? Depois, uma camada de apresentação organiza a sua informação, tá? Aí vai para a camada de transporte. Na camada de transporte tem o principal protocolo, esse aqui, ó, TCP. Esse protocolo é como se fosse o caminhãozinho que está esperando o pacote para levar. Aí chegou nele, o pacotinho, pá, botou no TCP, ele vai levar, tá? Depois a gente vai ver esses protocolos aqui com calma. Esse protocolo aqui, ele desce depois para a camada de rede. Nessa camada de rede, vai ter um outro protocolo chamado IP, por exemplo, que ele vai pegar o endereço de origem e para onde vai o destino. Esses endereços na internet se chama de endereço IP. É um conjunto de números que é como se fosse o CPF no sistema, na rede, tá? Então, o computador de origem vai ter um IP que identifica ele e o computador de destino também. Então, na camada de rede é dado endereçamento. E aqui tem um enlace para os dispositivos e aqui ele vai para a camada física, onde vai ser transmitido via cabo, via fio, via Wi-Fi. Então, isso é a função da camada OSI. Tem 7 camadas organizadas. Uma camada física, uma camada de enlace, uma camada de rede, de transporte, tá? Seção, apresentação e aplicação. É o base da arquitetura. Aí, baseado nessa arquitetura, foi criado um padrão de modelo também, TCP/IP, que é o modelo usado para acessar a internet. Então, o pessoal da internet pegou o modelo OSI, aproveitou algumas camadas e criou o modelo o quê? TCP/IP. Cai em concurso também. O modelo TCP/IP também tem as camadas, tá? São 4 camadas. A camada de aplicação permanece, transporte, internet e acesso o quê? À rede, certo? E as outras, professor? Tá tudo juntinho. Vamos olhar aqui. Então, olha só. Na camada de aplicação, ó, praticamente igual à camada OSI, ó. Faz a mesma coisa, recebe as informações da aplicação, utilizando os protocolos de comunicação dos sistemas. Aí vai para a camada de transporte, ó. Aqui aquela camada de apresentação saiu. Então ele já apresenta diretamente de transporte. Está aqui o TCP, o caminhãozinho esperando a informação. Aí na camada de rede, está aqui o IP esperando o endereço de ida de destinatário e destino, tá? E no final, a camada de rede ou interface de rede, que é aqui onde pega toda aquela parte de sinal daqui para mandar externo, via físico, via cabo, via Wi-Fi. Então, vendo essa camada, são 4, que não deixa de usar os protocolos juntos. Então, pois é, pessoal, então ele segue a mesma camada do modelo OSI, só com 4 camadas, englobando todos aqueles serviços da arquitetura OSI, ok?
Em concurso, o que ele vai pedir? Ele vai pedir ou a OSI ou a TCP e vai explorar exatamente esses protocolos. De onde vem a informação, para onde vai passar, o enlace, ele vai querer saber nas questões dessa arquitetura, ok? Como conversa uma camada com a outra. Também em relação a redes e ligada a essas arquiteturas, você tem que trabalhar com os equipamentos também, tá? Então, os equipamentos são usados numa rede. Você pode ter um repetidor, tá? Que é um equipamento ligado no computador só para repetir a informação de um para o outro, serve como uma pontezinha. O hub, que é um equipamento burrinho, um equipamento que você liga com vários computadores e ele só faz o quê? A ligação entre eles, mas é aquele sistema do mesmo barramento. Um computador está comunicando com o outro, enquanto não terminar a comunicação, não está liberado para o outro usar também a mesma porta, tá? Vai ter a bridge, uma ponte, para separar as redes, um computador separando as redes, para evitar a colisão de dados, tá? O switch, que é um equipamento inteligente, que recebe e direciona para onde a informação vai para o destino, tá? Inclusive esse switch, ele está no nível 2 da OSI, tá? Tá lá, na camada 2, ok? Que é aquela camada de enlace, para poder trabalhar, para trazer as informações, tá? O roteador também é importante. Enquanto o switch ele comunica, direciona entre as máquinas, o roteador vai trazer a informação da internet. Então, a rede, ele se conecta à internet através de quem? Do roteador, tá? É tanto que o roteador vai estar na camada de rede, vai estar responsável pelo endereçamento do pacote o quê? IP. O Access Point, que é aquele equipamento de rede sem fio. As placas de rede, todo computador tem que ter uma placa de rede, para você ligar o cabeamento, tá? E o modem, que é aquele equipamento que faz com que sua comunicação de máquina percorra outro meio com a linha, Caiu? Não, eu tirei porque ele tá olhando. Já. Com as linguagens diferentes. Ou seja, por exemplo, vamos pegar aqui. Por exemplo, o modem. Você está ligado, seu computador é uma máquina, ok? Ele só entende linguagem de máquina, bits. Então, o computador se comunica com o outro através de bits. E você, na sua rede local. E você quer conectar com a rede lá no Japão, um amigo seu no Japão, onde fica inviável você jogar um cabo para ele e conversar com ele bit. Você vai usar um meio de comunicação, por exemplo, a internet, a via telefônica. Só que a linguagem desses meios é diferente da linguagem da máquina. Então, para que haja essa conversão, entra um equipamento chamado modem. O que é que o modem faz? Você vai enviar um e-mail, uma mensagem. Então, o modem pega a mensagem, sai do seu computador em bits, em linguagem de máquina, e modula para a linguagem da rede que ele vai, da banda que ele vai. Ou na banda telefônica, na banda via cabo, vai lá e vai indo. Quando chega no destino, o computador lá não entende a linguagem da banda. Entende o quê? Linguagem de máquina. Aí lá vai ter outro modem que vai receber essa informação modelada, tá? Aí vai demodular, transformando a linguagem da banda que veio em linguagem da máquina e vice-versa, tá? Então, toda comunicação à distância é necessário o modem, por quê? É que vai pegar a informação do seu computador em linguagem de máquina, transformar na linguagem da banda que ele vai ser enviado, e no destino o modem lá vai pegar e vai demodular para a linguagem da máquina. Essa é a função do modem, tá? É que traz a internet ao provedor, ok? Protocolos. Campeão de questão da CESP. É onde ele vai cair na rede de pau de vocês. É muito na parte de conceito de protocolos, ok? Por quê? Os protocolos são aquela arquitetura. Toda camada de arquitetura, OSI, TCP, IP, vai ter o quê? Protocolos. Então, protocolo é o quê? É um conjunto de regras de comunicação entre os computadores devem seguir, caso queira se comunicar.
Existem vários protocolos para a rede de computadores no mercado, mas os principais fazem parte do conjunto de protocolos pela internet, o TCP/IP, ok? Então, para 2 ou mais computadores, trocar informações em uma rede, além deles precisarem ficar interligados fisicamente, é necessário que eles consigam falar a mesma língua. Na internet, ou em todas as redes, dos computadores, a forma ou conjunto de protocolos utilizado é o que? É o TCP/IP. Okay? Os protocolos, vamos estudar aqui. TCP é aquele que fica na camada de transporte, tanto na OSI como na TCP/IP. Tá? Esse protocolo é um protocolo pelo controle das transmissões pacotes, que é o caminhãozinho, é onde ele pega o pacotinho e leva para o destino. Tá? Então, o TCP, Transmissão Control Protocol, é um protocolo orientado à conexão, ou seja, tem que existir uma conexão. É aquele caso, eu vou acessar, tento acessar uma página e diz, ó, página não encontrada, endereço não encontrado. Eu mandei um e-mail, ou estava que eu desconecto, estava cheio o e-mail do cara, não existe. Então, ele retorna para você, dizendo exatamente a resposta que não foi entregue o pacote, tá? Então, é o TCP. Continuando também aqui, você vai ter o protocolo de IP, é aquele da camada de rede, que vai dizer de onde que computador vem e para o computador o que vai. Okay? E o endereço IP é uma identificação única de todos os computadores de uma rede. Ou seja, eu tenho minha rede, meu computador, quando tem a placa de rede, ele vem com esse meu computador, a placa de rede vem com o endereço de fábrica, chamado endereço MAC. Então, esse MAC é o endereço do meu computador na placa de rede. Ou seja, quando eu ligo numa rede de computadores local, o que acontece? Boto um cabo um cabo em outro, eles se conhecem pelo endereço MAC da placa de rede. Tá? É um endereço único. É o único dessa placa de rede. E ligado a esse MAC, o que acontece? Quando você se cadastra numa rede de internet, um provedor, net, vivo, você ganha uma identificação nessa rede. Então, a identificação é direcionada a partir do endereço MAC e do endereço MAC ele associa um endereço IP. É um conjunto de números baseado no seu MAC que vai identificar naquela rede. Ou seja, seu MAC, seu IP na rede, claro, só tem você. É aquele exemplo, o e-mail. Se eu botar um e-mail com meu nome no Hotmail só vai ter meu e-mail. Ninguém consegue criar igual. Por quê? Eu tenho um IP relacionado o quê? Ao meu computador ali. Então, a minha placa o quê? MAC. Então, o IP vai identificar seu computador o quê? Na rede. Certo? Em relação aos protocolos também, ó, voltando, naquela camada de aplicação, que a gente viu na camada OSI, na TCP/IP, vai ter os camadas de aplicação, aquele ó, protocolozinho, HTTPS. Esse protocolo acesso cobre em quê? HTTPS, Hypertext Protocol. O que esse protocolo faz? É um protocolo que tudo você digita na página da web ou acessa na página da web, ele vai transportar para receber sua resposta. Ou sempre, eu abri o Google. Google é o quê? Uma página da web. Digitei lá, pesquisa Polícia Civil da Paraíba e mando pesquisar. Beleza. O Google vai procurar algum servidor que esteja armazenada a informação da Polícia Civil da Paraíba. E quem faz isso na camada de aplicação? Então, o HTTP pega essa minha pergunta, faz o pacotinho e vai vai procurar um sistema, um provedor, um servidor que tenha a resposta da Paraíba. Ele pega a resposta e traz para a página da internet. Ou seja, toda opção, toda requisição de página da web, de você perguntar e de você receber a resposta, quem faz é o protocolo HTTP. Quando você vê essa história de HTTPS, é que significa que aquela rede que está trafegando, aquele site, ele tem uma proteção de segurança. Os dados ali são criptografados. É uma rede de comunicação segura. Tá? Então, HTTP ele é utilizado
para você conversar em quem? Usar o quê? Os browsers. O que seria browsers? Navegadores, Internet Explorer, Mozilla, Chrome. Seria isso aí, tá? Na camada de aplicação, também você vai encontrar um protocolo chamado FTP. Esse FTP é um protocolozinho que você baixa uma aplicação de transferência de arquivos remota, direto. Baixa um programinha, conecta seu computador aonde uma empresa de João Pessoa e outra em São Paulo. E através desse aplicativo, essa conexão, São Paulo compartilha a pasta do HD dele e eu compartilho aqui em João Pessoa, de modo que toda vez que eu jogar um arquivo na minha pasta, ele acessa lá de São Paulo e vice-versa, tá? Isso acontecia muito comum naqueles antigos, que a gente baixava muito, aqueles torrents da vida, BitTorrent, lembra? Então o que acontecia? Alguém tinha aquele filme ou aquela música no computador dele e ele disponibilizava aquela área para as pessoas acessarem. Então, aquele programinha era um programinha que usava o protocolo que FTP. Então, FTP, pessoal, é só para transportar arquivos. Arquivos, o quê? De um local para outro, sem precisar passar pela página da web, abrir a página, mandar acessar. Então, um aplicativozinho, utilizando a internet, você passa um arquivo para o outro em tempo real, tá? Então, FTP só é exclusivo para transferência de arquivos. Aí vem o campeão de concurso da SESP também de pergunta. Esses 3 protocolozinhos aqui, ó. Ok? SMTP, POP e MAP. Tá? Esses 3 protocolos aqui, eles são responsáveis pelos correios eletrônicos. Envio e recebimento. Beleza? Olha só. Toda vez que você for enviar uma mensagem do seu computador, na camada de aplicação, abrir um aplicativo de e-mail. Vou mandar mensagem do Hotmail para o Gmail. Na hora que eu estou enviando minha mensagem, que eu vou enviar, lá na camada de aplicação, um protocolozinho chamado SMTP vai pegar a minha informação e vai enviar esse SMTP aqui, ó, e vai enviar minha informação para o destino, ou seja, no provedor aqui, Hotmail, provedor o quê? Gmail. Então, no momento que minha mensagem está saindo da minha máquina, está trafegando de um provedor a outro, quem faz esse transporte é um protocolo chamado SMTP. Lembre-se, STP, SMTP, só o quê? Envia a mensagem. Beleza. Chegou minha mensagem, vou ler meu e-mail. Aí tem 2 maneiras de eu ler e-mail. Ou eu posso entrar no meu Hotmail, coloco minha senha, entro e leio o meu e-mail lá, tranquilamente. Tá? Ou utilizo em casa aqueles programas aplicativos, o Microsoft Outlook, o Mozilla Thunderbird, o Outlook Express, para receber meu e-mail local. Qual a diferença desse tipo de acesso? Quando eu acesso no Hotmail, Gmail, a gente chama de webmail, ou seja, o e-mail em páginas da web. Ou seja, para acessar o Hotmail, eu vou abrir a página do Hotmail para acessar meu e-mail. Para acessar esse e-mail, eu tenho que estar conectado, entrar com meu login e minha senha e conectar o quê? Para ler, baixar, excluir todas as operações. Vantagem, qualquer parte do mundo que eu tiver, eu entro no Hotmail e leio meus e-mails e mando. Desvantagem, se não tiver conexão, nem eu vou ler, nem vou enviar, não vou fazer nada, tá? E quem é responsável lá no webmail trazer a mensagenzinha para o seu computador você ler é um protocolo chamado IMAP. Então, o IMAP vai ser o protocolo responsável por trazer seu e-mail para a sua caixa de entrada do Hotmail, do Gmail. Então, o IMAP é o protocolo de recebimento de e-mail remoto, viu, pessoal? À distância. Ou seja, você está no Japão, acessou o Hotmail, você pega seu Hotmail, tranquilo. Desvantagem, tem que estar o quê? Conectado, ok? E se você estiver utilizando, por acaso, um aplicativo de e-mail local, Outlook, Microsoft Outlook, esse e-mail ele vai chegar na sua máquina e não vai ficar armazenado no servidor lá do Hotmail. Ele vai ficar armazenado no seu HD, está na sua máquina.
Sua máquina vai ter uma caixa de entrada, uma caixa de saída, vai estar na sua maquininha. Vantagem, cheguei de manhã, baixei meus e-mails, 50 e-mails para ler, não li, vou embora trabalhar. Volta à noite, não tem internet. E agora? Não usei o Hotmail, foi e-mail que é local. Meus e-mails estão na minha máquina, então eu posso abrir o Outlook normalmente, acessar, abrir meus e-mails, ler, alterar, escrever, excluir, tá? Agora, na hora de enviar ou receber, eu tenho que estar o quê? Conectado. Desvantagem. Desvantagem, tá? Qual a desvantagem aí? Se eu tiver, digamos, nos Estados Unidos, Japão, eu não vou conseguir acessar esses e-mails que eu já li na minha máquina. Entendeu? Tá lá, é local. Aí eu teria que acessar o quê? Um web e-mail, tá? Algumas empresas mantêm os programas aplicativos locais, recebe local que é mais prático, é mais simples, é mais rápido, mas mantém um servidor web e-mail, fazendo um espelho, uma troca dos e-mails, para caso você queira acessar à distância, também acessar. Mas o padrão, pessoal, de concurso é o seguinte: IMAP é o protocolo que busca o e-mail nas web e-mails. E o POP 3 é que busca o e-mail para a sua máquina local, nos aplicativos de e-mail. E aí, pessoal, beleza? A gente hoje encerra por aqui nesse protocolo de aplicação da camada que são os principais de acesso ao concurso. É o HTTP, que é o que traz os e-mails da web, o FTP de arquivo e os de correio eletrônico. Então, próxima aula a gente vai o quê? Continuar com esse assunto de protocolos também. Até a próxima, galera.